O Evangelho à Luz do Cosmo. Obra psicografada por Hercílio Mais. Espírito Ramatiz. Minha homenagem ao confrade Antônio Plínio da Silva Alvim, devotado trabalhador da seara espiritualista e fundador da Sociedade Espírita Ramatiz, distribuidora de incalculáveis benefícios de ordem material e espiritual para todos os necessitados, independentemente de credos e raças. Dedico esta obra cumprindo um preito de gratidão e sincera afeição fraterna. Curitiba, 9 de junho de 1974. Agradecimento. Não poderia deixar de assinalar no pórtico desta obra o meu sincero reconhecimento ao amigo e confrade, Dr. Breno Trautoen, médico psiquiatra, devotado estudioso dos fenômenos mediúnicos e das leis da vida espiritual, a cujo talento, conhecimento e acervo de valiosas experiências, devo a revisão e o ajuste desta obra. Curitiba, 9 de junho de 1974. Prefácio. Estimados leitores, entregando-vos estas despretensiosas páginas de comunicações transcendentais, Ramatiz não pretende acrescentar algo de novo ao sublime e inigualável conteúdo do Evangelho, que é capaz de transformar o homem em anjo, e foi plasmado ao vivo pelo estoicismo, sacrifício e fidelidade do Cristo Jesus. Jamais alguém poderia efetuar qualquer correção ou adicionar, com êxito, alguma interpolação pessoal ou histórica no munificente e modificável Evangelho, aliás, o verdadeiro código de ascensão e evolução espiritual. Conforme diz o próprio Ramatiz, uma vírgula extraída ou inserida nesse compêndio de quimismo divino, ensinado ao vivo por Jesus, seria o mesmo que tirar fora de por uma parede da catedral secular. Mas existe uma grande diferença em acrescentar algo ao que disse Jesus, há 2000 anos, no seu Evangelho, e o estudo sincero e mesmo apaixonante das razões que nos levam a saber por que Jesus disse tão elevada a mensagem. Há ensejos para uma nova auscultação espiritual mais profunda dessa elucidação divina ao terrícola, inclusive a relação mais esotérica dos motivos que foram ocultos na época, mas atualmente podem ser esclarecidos, entendidos e meditados no século XX. O homem moderno encontra-se mais capacitado para ativar e movimentar o seu raciocínio sobre maior área da vida mortal e, assim, possibilitado para uma apreciação mais íntima e perspicaz dos excelsos ensinos de Jesus. Além da mensagem espiritual sublime, que sob a vestimenta poética das parábolas e dos conceitos evangélicos transcendentais, expõe diretrizes morais para o espírito encarnado, ainda oculta-se uma realidade científica do universo sintetizada no microcosmo da obra humana. O terrícola, apesar do seu primarismo e ignorância tradicional sobre o espírito imortal, já se mostra mais sensível e agudo para se aperceber das bases criativas e científicas da vida. É capaz de compreender que o sublime e indestrutível edifício do Evangelho é a miniatura das próprias leis que regem o cosmo. Embora a nossa singela argumentação não possa realçar, ainda mais, a beleza fulgurante e eterna do Evangelho do Cristo Jesus, insistimos, no entanto, em relembrar a humanidade aflita e insensata, que ela será destruída pelos seus próprios engenhos mortíferos e pela eclosão indisciplinada de forças desintegradoras da vida humana, caso prossiga desdenhando a rota salvadora, o Evangelho. As parábolas, os conceitos e as normas dele são autênticas condensações das próprias leis cósmicas do universo. Jesus, muito além de avançado psicólogo sideral, instrutor moral e mestre espiritual de vossa humanidade, é também considerado o mais alto índice de conhecimento e experiência científica atualmente no governo do vosso orbe. Sob a singela poesia e o encanto comovente de suas parábolas, palpita o microesquema das leis e dos princípios fundamentais do cosmo, tanto quanto a energia elétrica de alta voltagem fornecida pela usina gradua-se, sensivelmente, para ajustar-se à lâmpada que ilumina singelo aposento. Há um ritmo, uma dinâmica e cadência incomum na exposição evangélica,
que revelam aos espíritos argutos essa miniatura da própria legislação criativa cósmica. As mesmas leis que regem o imensurável metabolismo do universo estão genialmente sintetizadas nos conceitos e nas parábolas inesquecíveis de Jesus, assim como a contextura gigantesca do carvalho miniaturiza-se potencialmente na pequenez da bolota em crescimento. Através das palavras ternas e esperançosas do Cristo Jesus flui a força do próprio Verbo da criação. Assim, o Evangelho não é um tratado rígido de virtudes salvacionistas, nem apenas manual cívico de conduta espiritual. Antes de tudo, é o compêndio das leis do aperfeiçoamento para a vida mortal e a metamorfose do homem a anjo. O Evangelho, como o próprio nome indica, é o caminho que reconduz a criatura à intimidade do Criador, e a integra na vivência autêntica das leis que são a manifestação da verdade. Ela se conscientiza cada vez mais pela paulatina angelização no eterno metabolismo para a vida imortal. À medida que o homem dilata a consciência, pela sua incessante penetração mais profunda na vida oculta espiritual, adquire melhor noção de existir e pode abranger maior porção de Deus. É um acontecimento real, porque a divindade vibra na intimidade da criatura humana. Desde os tempos imemoriais, os magos, iniciados e sacerdotes esotéricos apregoam incessantemente os preceitos de que o macrocosmo está no microcosmo, e o que está em cima está embaixo, paralelamente ao conceito do Gênesis, que diz: o homem foi feito à imagem de Deus. Por analogia, assim como um átomo em incessante expansão poderia desenvolver os seus elementos constituintes até se tornarem semelhantes aos astros de uma constelação astronômica, o homem, criado à imagem de Deus, também usufrui da graça de poder expandir-se e sintonizar-se à maior área do Criador. Sob a indefectível beleza mística e moral do Evangelho, oculta-se, então, o cientificismo irrevogável das leis maiores do universo e, por esse motivo, justifica-se o conceito esotérico de que o reino de Deus está no próprio homem. A pulsação divina atua incessantemente na consciência espiritual do homem, desperta-lhe os fundamentos criativos da individualidade sem desvincular-se de Deus, e depois o liberta do jugo educativo da matéria para integrá-lo definitivamente na paz e ventura eterna. Oxalá o leitor compreenda que, nesta singela comunicação através de um medianeiro humano, Ramatiz só pretende servir e advertir que vale a pena o homem viver integrado nos ensinamentos do Cristo Jesus, porque tais preceitos de moral sideral ainda são a miniatura do metabolismo do próprio Criador do Universo. Curitiba, 8 de março de 1974. Navarana. Preâmbulo. Meus irmãos, paz e amor. O cidadão terrícola atinge o fim do segundo milênio, atirado à crista das ondas turbilhonantes de uma civilização eletrificada, servida por computadores e robôs, deslumbrada pelo transplante de órgãos e consagrada pela conquista da Lua. Mas, infelizmente, ela já não duvida de que se encontra à beira de implacável destruição provocada pelos excessos de ambição, ateísmo, orgulho e imoralidade. O homem moderno, exclusivamente preocupado com a saúde e a eficiência do seu equipe orgânico, procura extrair dele o máximo de gozo e prazeres ilusórios, embora ainda não saiba o que é, de onde vem e para onde vai. Requinta-se no vestir, comer e divertir-se. Ativa epicuristicamente todos os desejos e vive as mais indisciplinadas emoções, porém sem conseguir libertar-se do pelourinho das sensações. Através de uma vivência desnaturada e sem qualquer controle sensorial, confundindo a exploração insensata do seu corpo carnal com a autenticidade humana, o cidadão terrícola vive submisso ao primarismo de uma existência física, sem qualquer identificação com o espírito imortal. Abusando da mediocridade e transitoriedade dos prazeres carnais, ele caminha entontecido para o túmulo, copiando o turista de aparelho fotográfico tiracolo, que fixa paisagens e edificações desconhecidas, mas não promove qualquer renovação íntima.
Graças à técnica avançada e à ciência quase miraculosa, o homem terreno atinge, na atualidade, o máximo na exploração dos sentidos e emoções. Eufórico pelos requintes modernos que lhe proporcionam o excesso de conforto e gozo material, atendendo-lhe às exigências mais epicurísticas do organismo, envaidece-se pela facilidade e rapidez com que se move entre os polos antípodas e as latitudes geográficas mais distantes do seu orbe. Certo de que dispõe de um poder incomum, então ouvida Deus e ironiza a ternura comunicativa do apelo espiritual do Cristo Jesus. Enriquece a visão com as paisagens mais exóticas e usufruídas panoramicamente das aeronaves a jato, faz o seu desejum em New York, almoça em Lisboa e ceia em Paris, mas, infelizmente, continua estático em relação à própria evolução do seu espírito imortal. Graças aos recursos mágicos da televisão refletida pelos satélites em órbita, o homem apercebe-se instantaneamente dos progressos da arte moderna, das recentes descobertas científicas, dos mais avançados conceitos de filosofia e potencializa o seu cérebro pelas incessantes revelações da cibernética, enquanto ainda não sabe por que existe. Paradoxalmente, requinta o meio externo onde vive, multiplicando conhecimentos e inventos da vida transitória e não se liberta da condição de um fantoche preso aos cordéis do instinto. Malgrado a era dos computadores e da conquistada Lua, além da ebulição de ideias e conceitos incomuns, que consagram gênios, filósofos e cientistas de alto gabarito, o homem civilizado e orgulhoso do século XX ainda não se livrou do arcabouço rígido e brutal do troglodita. Movendo-se no cenário do mundo atual, como cidadão bem condicionado, em sua intimidade ainda grita o ser pré-histórico. Apesar do desesperado esforço para adaptar-se às regras, convenções sociais e os costumes que esquematizam a vida civilizada, 2/3 da humanidade terrícola tem agido de modo tão cruel, cínico, brutal, desregrado, desonesto e imbecil. Características que remontam a acontecimentos próprios do homem das cavernas. Embora o homem terrícola ladeie um senso de justiça superior, incentive os mais avançados progressos de filosofia e psicologia em favor da rigidez mental, detenha poderes técnico-científicos que ultrapassam as faculdades mágicas das fadas e dos gênios de antanho, ele ainda não passa de um desventurado açougueiro, que talha e esfrangalha carne humana nas charqueadas das lutas fratricidas, em defesa de retalhos de pano patriótico e de limites de terra que só pertencem a Deus. Em sua insânia mental e primarismo espiritual, o poder público, então, arrebanha e seleciona os jovens mais sádios e perfeitos de sua pátria, depois os uniformes e os submete a treinos específicos de belicosidade, e os envia para os matadouros das guerras carniceiras, onde eles decepam mãos, braços e pés, mutilam as orelhas, deformam as faces e vazam os olhos, desfigurando a fisionomia que Deus modelou para refletir a sabedoria e a ternura da alma eterna. Em seguida as porfias sangrentas que massacram e esfrangalham, outros homens vestidos de branco acudem pressurosos, retornam os mutilados dos matadouros fratricidas e, na tarefa piedosa e sacerdotal de concertos ao vivo, ajustam-lhes braços, pernas e mãos, substituindo os autênticos por membros artificiais e genialmente eletrificados. Nos mais desgraçados e vitimados pela cegueira, colocam-lhes olhos de vidro tão perfeitos, que até parecem vivos. E nos infelizes de carnes esfaceladas, ossos fraturados e nervos lesados, enxertam-lhes tecidos e retalhos extraídos de partes menos visíveis. Sem dúvida, somente as criaturas ainda estigmatizadas pela era paleolítica serão capazes de praticar essa abominável, insensata e cruel atividade enfermiça de mobilizar a matéria-prima humana mais perfeita e lançá-la depois sob as bombas e metralhas fratricidas, transformando-a num molambo vivo e teratológico para uma vivência circense no seio das metrópoles. Desfigurada propositadamente pelos imperativos de guerra,
A melhor juventude de um povo transforma-se em farrapos vivos recalchutados pela medicina. Na era pré-histórica, os monstros antediluvianos eram caçados e destruídos pelos trogloditas espertos e corajosos. Hoje, os homens do século XX, malgrado a sua civilização milenária, o advento da cibernética e do controle atômico, são caçados e triturados facilmente sob as patas de aço dos monstros modernos, que vomitam fogo e chumbo pulverizando infelizes criaturas. A vida humana civilizada ainda é tão insegura e precária, que basta um paranoico fustigado por delírios messiânicos acicatar as paixões belicosas de um povo, para logo aumentar o índice demográfico da população mutilada e ter a lógica resultante dos matadouros fratricidas. Mas, conforme as profecias bíblicas anunciando o fim de tempos, desde Isaías, Miqueias, Jó, Malaquias, Daniel, Ezequiel, João Evangelista e o próprio Jesus, incluindo-se, também, os profetas modernos como Santo Odila, o cura d'Ars, Catarina Emmerich, o Camponio Maximino, o profeta de Maensa, Frau Silbiger, Paracelsus, Mãe Shipton Isgur, até o famoso vidente que foi Nostradamus, cujos tempos já estás vivendo. A humanidade terrena encontra-se sob o mais grave e espinhoso exame de conduta espiritual. Dia a dia, conforme as profecias bíblicas, a administração sideral do orbe julga os vivos e os mortos, isto é, os encarnados e os desencarnados, promovendo dois grupos distintos de espíritos. À direita do Cristo, símbolo do amor, sentar-se-ão os bons, as ovelhas e o trigo, cujos espíritos herdarão a terra já higienizada e verticalizada, retornando em futuras reencarnações, a fim de apurarem nas ciências e nas artes a sua potencialidade divina. À esquerda, situar-se-ão os 2/3 de almas integradas pelos maus, lobos ou joio, os reprovados no juízo final, e que deverão emigrar para outro planeta, onde possam recomeçar as lições negligenciadas, até alcançarem o grau de altruísmo elegível para habitar mundos pacíficos, sádios e venturosos. Os esquerdistas do Cristo compõem-se de criaturas desregradas, perversas, avarentas, orgulhosas, egoístas, tirânicas, luxuriosas, hipócritas e vingativas. Elas deverão encontrar no ambiente do mundo primário, onde irão habitar, as condições eletivas para dar vazão às insânias, à truculência, maldade e violência, com que costumavam agir na Terra. Sob a técnica sideral de que os semelhantes curam os semelhantes, os exilados da Terra encontrarão a cura espiritual sob o guante das mesmas paixões, torpezas e vícios, de que tanto usam e abusam atualmente. No entanto, o povo de Deus, que será provado, como se prova o ferro e o ouro, será constituído pelas criaturas pacíficas, amorosas e humildes, incapazes de albergarem qualquer desejo de pilhagem e vingança. Embora ainda não sejam santificadas, integrarão a falange dos direitistas do Cristo pela sua boa intenção e esforço no caminho do bem. Realmente, esses tipos de cidadãos adulterados pelos vícios, estigmatizados pelas paixões desenfreadas de uma civilização cada vez mais epicurista, transformam-se em pesado ônus para os bem-intencionados. Cultores de doutrinas excêntricas, negativistas e sensualistas, que ironizam a meiguice e humildade dos seguidores do Cristo, operam negativamente no esquema evolutivo do planeta Terra e devem ser apartados das almas que ainda confiam em Deus e na mensagem do Evangelho. É uma consequência ecológica, quando o excesso de ervas daninhas principia a impedir o desenvolvimento das plantas úteis, que a melhor solução para o jardineiro é arrancá-las e atirá-las fora do jardim ameaçado, a fim de desafogar e proteger as espécies superiores. Em verdade, a atual civilização terrena já atingiu alto grau na sua capacidade criadora no manuseio das formas materiais e de modelos institucionais socioculturais, mas ainda permanece espiritualmente imatura, em relação ao homem das cavernas.
Os homens atuais mentalmente se assemelham a macacos soltos num palácio de cristal, de cuja beleza não se apercebem e cujo objetivo ignoram, e se desajustaram da mata virgem e primitiva. Assim, devem ser devolvidos com urgência ao ambiente amigo e a fim da antiga vida selvática e de plena liberdade dos instintos inferiores. Impossibilitados de se adaptarem às responsabilidades morais e aos objetivos de uma vida espiritual superior, a própria lei evolutiva os depõe novamente no berço da civilização. Os homens ainda são criaturas tribais e com hábitos primários, que requerem o seu mais breve retorno às cavernas paleolíticas, como filhos pródigos que regressam ao convívio da parentela enxuta. É visível na humanidade atual o sintomático movimento de retorno mental, em que 2/3 de terrícolas retomam velhos hábitos, gostos e preferências infantis e anacrônicas, confundindo instintividade com novidades. Pressentindo a impossibilidade de equilíbrio e harmonia no seio da futura humanidade selecionada à direita do Cristo, então, só resta a esses retardatários do progresso espiritual do trato da matéria, o retorno saudosista à idade da pedra, a cujo modo de vida estão intimamente ligados e familiarizados. A sintonia mais flagrante desse primarismo, em que certa porcentagem da humanidade terrícola parece ter atingido um limite de suas possibilidades evolutivas, verifica-se, pouco a pouco, em quase todas as atividades atuais, inclusive nas fórmulas de exteriorizações mentais, embora disfarçadas com recursos e roupagens modernas. Acentua-se o mau gosto pelo berrante e grotesco, o culto incondicional à linguagem escatológica, e já se admite como novidade o palavrão, que antes era um direito de expressão apenas aos delinquentes ou sem qualquer educação. A poesia, literatura, cinematografia e o teatro são glorificados também com motivos femininos do sexo requintado, as pinturas rasantes, caricatas, primárias e inturas de tintas berrantes extasiam os nobres, malgrado elas traírem sua base as garatujas infantis das grutas pré-históricas. A escultura moderna, apesar de sofismada mensagem simbolista esotérica ou pesquisa inusitada, lembra o mau aproveitamento de um leilão de saldos de matéria-prima. A música preferida é dissonante e histérica, sem melodia e inspiração, e seu fundo sonoro trai o ritmo selvagem, a gritaria dos requebros musculares dos velhos caiapós e chavantes. Admite-se como autenticidade e estesia as práticas sexuais livres, enfraquecendo costumes e inferiorizando níveis sociais, o que é pura libidinosidade, uma vez que ninguém prega a exposição em público das necessidades fisiológicas, o que também não deixaria de ser um culto pelo autêntico. Astros da TV e da cinematografia fazem confissões extemporâneas e escandalosas, demonstrando suas preferências pervertidas e condenáveis, que terminam consagradas pela imprensa e pelo povo. É a própria figura do anticristo, modelada pela turba subvertida e licenciosa, que, ao expor em público as suas mazelas pecaminosas, lança um desafio e desforra-se da mensagem de pureza moral do evangelho pregado por Jesus. A índole primária do homem, que se arrequintou no progresso das formas materiais, mas estagnou quanto à sua conscientização espiritual, então o conduz de retorno aos velhos hábitos, preferências e costumes familiares ao seu estágio evolutivo. Assim, na era do evento dos automóveis motorizados e velozes, já se fomenta o gosto e o fascínio pelas competições de calhambeques, ou então, desportistas excêntricos promovem excursões e passeios em balões estratosféricos, provavelmente saturados dos aviões a jato. A bicicleta, a calèche e o cavalo são coqueluche nas praias, piqueniques e excursões para o interior, que proporcionam um novo gozo às criaturas fatigadas do motor. Após o surto de brinquedos e engenhocas eletrônicas, as crianças saturadas do automatismo que lhes priva o espírito criativo, voltam-se para os barcos à vela, diligências do faroeste, soldadinhos de chumbo, bonecas de pano e até fatos de madeira.
A própria arquitetura, após a febre funcional, cresce entusiasmo pelos projetos de edifícios, prédios, residências e até estabelecimentos fabris, no velho estilo colonial e em breve, talvez, medieval. As construções de aspecto maciço, pouca janela e pouca porta, pouco ar e pouca luz, em promiscuidade com os aparelhos de ar-condicionado e elétricos, copiando os velhos lampiões sertanejos, não só identificam o gosto primário na mistura como traem o saudosismo das cavernas. Os móveis, em estilo cada vez mais decrescente, já identificam as preferências estéticas da época de Dom João VI e Luís XV. Até os ingênuos relógios de cuco e figurinhas móveis, que marcam as horas, enfeitam cada vez mais os lares terrícolas, enquanto as antigas caixinhas de música, de tanto sucesso nos séculos anteriores, são moda novamente saudadas com o entusiasmo das coisas novas. Assim, não tarda que a velha cítara, a harpa e o cravo devam liderar novamente as tertúlias sociais noturnas, em substituição ao piano moderno quase eletrificado. Aliás, acentua-se a antiga novidade das propagandas cinematográficas em telas ao ar livre e nas fachadas dos prédios e, provavelmente, logo retornará ao coreto para a audição da banda musical na praça pública. Após a leveza das vestes modernas, as criaturas voltam a estimar a roupa de couro, a armação metálica, espartilhos e unquinhas. Surgem os sapatos crivados de pregos e taxas ornamentais, que protegiam os cidadãos da Idade Média nas ruas mal calçadas ou lameadas, em perfeita afinidade com as cabeleiras e barbas hirsutas, que já configuram algo do cidadão pré-histórico. Daí o gosto primitivo pelos berloques e colares ostensivos de ferro, metal, louça e conchinhas do mar, cinturões de couro e metal gravados, anelões de pedras vulgares, mas cintilantes, em franca concorrência com os velhos botocudos menos excêntricos. Sem dúvida, entre os homens também não demora a impor-se a nova moda da palheta e do colete, enquanto as mulheres se entusiasmam pelas cabeleiras a pompadour e o maquilagem que já fez sucesso no Velho Egito, na França, Roma e Grécia nos tempos bárbaros. E como o fim de tempos é época dos extremos mais contrastantes, as mulheres se vestem da cabeça aos pés, na moda decretada pelos costureiros e, simultaneamente, depois se despem ostentando a nudez selvagem nas praias amparadas por minúsculos biquínis. Na verdade, a marcha retroativa para as cavernas reflete-se até nos conflitos populares e no policiamento do mundo. Assim, sob o ataque de estudantes rebeldes e armados primariamente de paus, pedras e flechas, as polícias europeias e asiáticas já se defendem protegidas por capacetes e escudos à la romana. Certas punições bárbaras do passado são retomadas pelos juristas modernos, como acontece na Nigéria, Uganda e outras unidades africanas e asiáticas, as quais renovam suas leis antigas e cruéis, como decepar as mãos dos ladrões, furar os olhos das testemunhas perjuras, castrar os delinquentes sexuais ou punir injustamente os parentes do criminoso. Talvez, por força desse atavismo mental para a era paleolítica, é que médicos, advogados, magistrados, professores, psicólogos e até sacerdotes insistem pela restauração da pena de morte, que foi extinta com o clamor de ser uma punição bárbara e inútil. Sem dúvida, a Terra está exausta de conduzir em seu bojo uma humanidade tão feroz, sensual e imediatista, que, após atingir o limite de sua própria capacidade criadora, então, se requinta na febre de produzir armas atômicas genocidas e bombas incendiárias, que hão de arrasar as próprias moradias. O planeta suspira para se livrar dessa carga de mente destruidora, que o transforma num palco de experiências ruinosas e tétrico matadouro, que verte o sangue criativo para o solo e o transforma em poços de líquido repugnante. Para preencher os seus dias educativos na matéria, saltam dos seus leitos para matar, destruir, pilhar, tiranizar e prostituir. Em consequência,
Deus é obrigado a selecionar a atual safra humana, optando pela solução mais sensata de exilar para outro orbe físico primário essa multidão de almas psicopatológicas, sádicas e masoquistas, que contrariam e desafiam a legislação divina. Assim, a Suprema Lei convocou a presença de todos os infratores e marginais encarnados e desencarnados, a fim de explicarem a sua ação lesiva no orbe terráqueo, e a sua recusa em cumprir os princípios e os estatutos da vida superior. A humanidade terrícola atinge o final do seu curso primário iniciado há 28.000 anos, na Atlântida e, por esse motivo, se encontra no limiar da mais severa e aflitiva prestação de contas ante o tribunal divino de sua própria consciência. Em face desse profético fim de tempos, que promove o reajuste do planeta terreno e do homem seu habitante, o orbe será credenciado à condição de um futuro ginásio de educação espiritual, porém destinado tão somente aos espíritos aprovados no atual juízo final, já em franco processamento. Mas, considerando-se que todo exame requer a matéria ou um ponto sorteado para se verificar a capacidade dos examinados, portanto, desde a época de Jesus esse tema já foi anunciado por João Evangelista, de modo cabalístico, e que não vos é difícil de identificar como a besta do Apocalipse. Sob o impacto ardente da força telúrica da carne ativada pelo erotismo animal, os regrados e limpos elevar-se-ão acima dos apetites e dos vícios e sentimentos maus são os tão próprios da vida instintiva, enquanto serão reprovadas as criaturas submersas no lodo das paixões violentas e desregradas, necessitadas do banho catártico espiritual no caldo de cultura de uma vida planetária, semelhante à sua própria frequência vibratória instintiva. Oxalá as páginas sedativas, amorosas e libertadoras do Evangelho do amado Mestre Jesus ainda possam inspirar muitos terrícolas para assustar em tempos seus passos à beira do abismo, livrando-os da trágica imigração para um mundo inferior, inóspito e selvagem, onde a insânia, a brutalidade e crueldade justificam aquele conceito evangélico, que assim adverte através de João, e aqueles que não se encontram no livro do Cordeiro serão lançados no tanque de enxofre nas regiões de uivos e ranger de dentes. Sob o invólucro exterior dessa advertência atribuída ao Senhor, então, se verifica que as criaturas sem as virtudes assinaladas no Evangelho do Cristo Jesus serão exiladas para um mundo expiatório simbolizado no tanque de enxofre, isto é, um orbe tão primário e selvático, que sua vivência cruel e violenta da animalidade disciplinada enquadra-se perfeitamente na descrição de uivos e ranger de dentes, que é a manifestação característica da vida inferior. Curitiba, 30 de março de 1974. Ramatiz. Deus. Pergunta: porventura, chegará o tempo em que o homem poderá identificar Deus com absoluta certeza e autenticidade, apesar de todos os insucessos dos investigadores humanos até hoje? Ramatiz. Jamais a criatura humana conseguirá definir ou identificar, racionalmente, a realidade absoluta do Criador, embora ela seja também uma partícula divina. Caso o homem lograsse tal solução, então, ele também seria outro Deus para ser descoberto, descrito e identificado. Assim como as folhas não podem sentir ou representar o arvoredo, e as gotas de água não conseguem descrever a natureza imensurável do oceano, a parte também não pode definir o todo, nem o criado seu Criador. As células do homem jamais poderão explicar os pensamentos, sentimentos e a verdadeira configuração do ser humano. Só um outro Deus, além ou semelhante ao que pretendemos demonstrar, é que poderia prová-lo. Pergunta: por que não podemos definir ou explicar o Criador, quando também somos uma partícula divina? Não diz a Bíblia que o reino de Deus está no próprio homem? Ramatiz. Deus, como a fonte original e incriada da vida, preexiste antes de qualquer coisa ao ser. Em consequência, jamais poderíamos explicar aquilo que já existe muito antes, independente de nós existirmos. Se considerarmos Deus simbolizado por raios,
que partem geometricamente de um centro e se perdem no infinito. A consciência do homem é sempre a figura de uma esfera limitada sobre o centro desses raios. Assim, embora essa consciência humana se amplie e se desenvolva incessantemente em todos os sentidos, em face de sua limitação relativa em cada fase, ela jamais alcançará os raios infinitos. Pergunta: mas se o reino de Deus está também no homem, por que não possuímos o entendimento subjetivo da realidade divina? Embora criados à imagem de Deus, não temos nenhuma miniatura correta, além de nosso espírito imperfeito e ignorante, para avaliarmos a natureza do Criador. Que dizeis? Ramatiz: indubitavelmente, o reino do pinheiro está plasmado e esquematizado no seio do pinhão, assim como a bolota também é a imagem do futuro e gigantesco carvalho. No entanto, só podereis avaliar e abranger a totalidade do pinheiro ou do carvalho depois que o pinhão e a bolota são plantados na terra humosa, e cumprem todo o processo da metamorfose vegetal. Através das forças ocultas que lhe dormitam na intimidade vegetal, ambos precisam evoluir, pouco a pouco, partindo da simples semente pequena, limitada e pouco diferenciada na sua estrutura tecidual. Ativam e rompem a crosta da velha semente para brotar, desabrochar, crescer e buscar as alturas até configurar em definitivo e majestoso arvoredo existente em potencialidade no embrião. Depois de a semente sofrer o processo de adaptação ao solo, nem sempre propício, ela ainda deve concentrar as forças íntimas no sentido de romper as membranas externas. Depois precisa sobrepor-se à agressividade dos germens do meio onde se sepultou, resistir à investida do quimismo tóxico da terra, sofrer a umidade infiltrativa em suas entranhas, cavar os sulcos para desenvolver-se, firmar as radículas para que o caule possa romper a superfície da terra, em busca de oxigênio e liberdade, onde vai enfrentar o ar gélido do inverno ou o calor esturricante do verão. Sobreviver à chuva torrencial e curvar-se, humilde, à investida do vento tormentoso. Ainda deve defender-se da agressão ferina dos insetos que lhe exterminam os brotos imaturos. Precisa renovar-se e persistir compondo a vestimenta nova de ramos e folhas. Há de investir sempre para o alto, malgrado a vizinhança da erva daninha. Enquanto as raízes rebuscam no fundo do solo os elementos minerais para se desenvolver. Apesar dos inúmeros fatores agressivos do meio, a planta continua, atavicamente, a crescer sem poder desviar-se do esquema fundamental de compor, em definitivo, o majestoso arvoredo que aceitou a tarefa de plasmar no cenário da própria terra, malgrado tanta diversidade durante o seu desenvolvimento. Sem dúvida, o reino de Deus está no homem, assim como a natureza do carvalho futuro está na própria bolota. No entanto, quanto de conscientização o homem já realizou em si mesmo, no seu desenvolvimento espiritual, após situar-se no seio da matéria, a fim de compreender tanto de Deus, quanto tivesse ido a sua amplitude além da limitação humana. Considerando-se Deus, o Espírito total cósmico, como chamou luz infinitas, acima e além do tempo e espaço, obviamente, os espíritos dos homens ou filhos de Deus serão apenas centelhas emanadas dessa eterna e infinita e incognoscível energia. Pergunta: se o homem é um Deus em miniatura, ele não poderia conjecturar em si mesmo a realidade divina? Ramatiz: o espírito do Criador permanece vitalizando a vida íntima de cada criatura, como se fosse o pano de fundo da consciência do próprio homem. Assim, à medida que o ser amplia essa consciência esférica no contato incessante e educativo com as formas dos mundos planetários, ele também abrange maior área divina e mais se apercebe de Deus. Embora a semente possua em potencial as qualidades próprias do vegetal que irá desabrochar, quando as condições permitirem, ela não poderia definir completamente, por antecipação, o arvoredo planejado pelo seu código específico, salvo à medida que desabrocha e cresce, vencendo no ambiente a eterna luta pela vida até a sua real configuração. Pergunta: os ateus asseveram que Deus não existe,
que o universo é apenas obra do acaso, talvez, produto de um acidente inexplicável. Que dizeis? Ramatiz, respeitamos a convicção de cada homem. Contudo, crermos que o acaso, ou um incidente imprevisível, possa produzir fenômenos e fatos inteligentes como a vida no universo, é realmente um acaso ilógico. Um acidente não cria leis tão sensatas, lógicas e sábias, que tanto disciplinam de modo genial e correto o turbilhão de elétrons em torno do núcleo atômico, como também amparam e proporcionam racionalmente a coesão dos astros suspensos no cosmo e girando em volta dos centros solares. Ademais, todos esses astros movem-se em direção a um objetivo correto e útil, com suas estruturas estáveis, perfeitas e complexas, demonstrando um plano de inteligência incomum e superior ao mais avançado índice de intelecto humano. Já dizia célebre filósofo persa, se Deus não fez o mundo, precisamos procurar com urgência o responsável por acontecimento tão sábio e lógico. Pergunta: mas se não podemos identificar Deus, também é de pouca valia mobilizarmos um estado de fé absoluta e cega, que nos induz a crer naquilo que ainda não temos certeza de existir. Que adianta afirmar-se que o reino de Deus está no homem, se o homem não sabe quem é, ou como é o seu Criador? Ramatiz, e qual seria a mudança do homem, caso ele pudesse descrever satisfatoriamente a forma e a essência do seu Criador? Porventura as criaturas fariam modificações instantâneas e louváveis na vida, abdicando de interesses subalternos e dignificando a experiência e as relações humanas, só porque alguém conseguiria descrever a realidade absoluta. Mas, evidentemente, esse desejo incessante de o homem conhecer ou sintonizar-se com o Criador, é que o impele e o estimula para sua mais breve ascese espiritual. Enquanto a criatura ainda vibra num estado espiritual primário, ela não se encontra preparada para entender Deus e a sua manifestação cósmica. O espírito do homem precisa emancipar-se do instinto primitivo através do cultivo de valores divinos adormecidos no seu próprio eu, se quiser principiar a entender a natureza real do Criador. Além de o homem superar a linhagem animal que lhe plasma o organismo carnal na escala filogenética e realizar-se como ser espiritual integral, ele, ainda, precisa adquirir o estado angélico para se libertar definitivamente da matéria. E até que isso aconteça, só lhe resta uma atitude sensata e tranquila: procurar compreender os desígnios divinos através do respeito e amor a todas as criaturas, manifestações palpáveis da mente criadora. É evidente que o homem civilizado e esclarecido não duvida do evento científico de se iluminar uma cidade pela força disciplinada da energia elétrica, mas o selvagem, em sua mente infantil e supersticiosa, considera isso um mistério sagrado. O poeta extasia-se ante a forma e as cores de uma rosa, que lhe encanta os olhos, e desse modo ele transforma a beleza floral em nova beleza poética. O sábio, no silêncio do laboratório e sem a visão panorâmica da flor, também se deslumbra e se comove, talvez, mais do que o poeta, ao identificar a sabedoria oculta que combina os átomos em moléculas, moléculas em células, células em tecidos, tecidos em órgãos, compondo perfeição e harmonia na pesquisa de uma simples flor. Emociona-se o poeta pela beleza exterior da rosa e vibra o sábio pelo cientificismo que une a segura com textura íntima floral. Da mesma forma, a criatura, tanto quanto a sua experiência, sabedoria, sensibilidade e evolução, também há de ter uma visão ou concepção de Deus mais fantasiosa ou mais próximo da realidade, mas sem nunca atingir a solução que lhe ultrapassa a capacidade mental. Pergunta: mas é censurável essa insatisfação e descrença do homem, quando ainda lhe faltam meios para definir ou compreender o próprio Deus? Ramatiz: que importa a aflição do homem em não poder comprovar corretamente a realidade de Deus, quando através das leis e dos fenômenos inteligentes da natureza ele pode inferir quanto à existência do Criador. A ideia de Deus e a certeza de sua existência são inatas no homem, porque o homem é um espírito,
uma centelha de luz despertando e desenvolvendo-se, incessante e conscientemente, no seio do Espírito eterno do Criador. Segundo Jesus, o reino de Deus está no homem e, conforme assegura o Gênese, o homem foi feito à imagem de Deus. Há alguns milênios os velhos mestres da espiritualidade, sediados no Oriente, já afirmavam que Deus é o macrocosmo, o mundo grande, e o homem o microcosmo, o mundo pequeno. Ademais, sempre corroboravam seus ensinamentos incomuns explicando: o que está em cima está embaixo, porque o átomo é tão somente a miniatura perfeita de uma galáxia pulsando no cosmo. Em verdade, o homem sempre buscou Deus. Os selvagens, embora ignorantes, já adoravam Tupã, o deus do trovão e do raio, certos de que existia um poder superior divino, isto é, além do homem. Os atlantes, astecas e os egípcios adoravam o sol, identificando no astro-rei o centro da vida divina do Criador. Os judeus louvavam Jeová, um Deus guerreiro e poderoso, que protegia a raça eleita. Os católicos devotavam a figura de um velhinho de barbas brancas, que vivia nos seus e distribuía graças aos seus devotos, lançando no fogo do inferno os hereges e pecadores. Pergunta: porventura, Deus não é fruto de uma necessidade psicológica do homem? Essa ideia da divindade não se aprimora tanto quanto, também, progride e se aperfeiçoa a criatura no seu mundo material. Ramatiz: não há dúvida de que a ideia de Deus sempre evoluiu conforme o progresso, entendimento e a cultura humana. Aliás, é grande a diferença entre a concepção divina do Tupã dos selvagens e a crença na suprema inteligência, que hoje os espíritas admitem sobre o Criador. Mas Deus não é apenas uma ideia e fruto das necessidades psicológicas humanas, que evoluiu conforme o próprio homem. Em verdade, à medida que mais compreendemos a vida, o nosso psiquismo também mais se apercebe da verdade cósmica. Não é apenas a luta para ser livre da matéria, que nos fará sentir Deus, mas é o binômio sentir e saber, que realmente desvenda o panorama do infinito, pois liberdade sem sabedoria é poder sem direção. Pergunta: basta a crença em Deus para o homem se salvar? Ramatiz: somente crer em Deus não é a vivência em Deus. O homem que não desenvolve em si mesmo os atributos divinos, é semelhante ao doente, que embora creia no medicamento não segue a prescrição médica, permanecendo enfermo obstinado. Concebendo-se que Deus é a verdade absoluta, a busca dessa verdade indescritível só é possível através da ampliação da miniatura divina, que todo ser possui em si mesmo. A simples crença do homem em julgar-se no caminho da verdade pode até significar a negação dessa mesma verdade, pois simplesmente crer em Deus não é propriamente achá-lo. Obviamente, se a verdade ou realidade é desconhecida, tanto a crença como a descrença não proporcionam o encontro autêntico de Deus. Comumente, essa crença não é uma autorrealização, mas apenas uma simples projeção do próprio indivíduo no desconhecido. Como a crença traz no seu bojo uma recompensa extramaterial, milhões de criaturas têm na crença um motivo para viver mais confiantes e esperançosas, garantindo uma salvação, caso exista alguma coisa após a morte do corpo físico. Sem dúvida, trata-se de um mercado de redenção, em que os crentes investem algumas ações na expectativa dos dividendos da divindade. As igrejas católicas, os templos protestantes, os centros espíritas, os terreiros de Umbanda, as lojas teosóficas, os tatuas esotéricos, os cultos Rosa-Cruzes e centenas de outras instituições espiritualistas ficam repletos de crentes, fiéis, discípulos ou associados, que ali cultuam certos postulados simpáticos e afins a uma ideia específica de Deus. No entanto, as criaturas condicionadas a essa crença sistemática e estandardizada não modificam o seu eu inferior, nem incorporam os valores incomuns do eu superior divino. Provavelmente, ignoram que isso é conquista individual através do estudo, pela abnegação, serviço ao próximo e, sobretudo,
Ação independente de qualquer interesse egotista. Pergunta: que podereis dizer-nos de mais explicativo, quanto a essa condição de o homem crer, mas não achar Deus? Ramatiz: evidentemente, se os atributos essenciais do Criador constituem-se numa verdade, a qual sintetiza o amor, a sabedoria e equilíbrio infinitos, o homem deve ativar em si mesmo tais princípios a fim de lograr mais proximidade com Deus. Pouco adianta o homem crer em Deus, caso ele não desenvolva em si mesmo os atributos divinos, os quais possui latentes no âmago do seu espírito. A crença puramente intelectual e especulativa torna-se um atributo dispensável, caso não modifique a maneira de agir e sentir. O centro psíquico que sublime e sensibiliza o ser, embora seja o intelecto que planeje através do poder mental, é a afetividade que vitaliza o crescimento divino através do amor. A crença em Deus é de pouca significação no homem que ainda explora, maltrata, furta, destrói e mata o próximo. Não é válida a crença do rico, se, apesar de ele glorificar Deus, ainda é homem astuto, avaro e egotista. Quem, sob a proteção da fortuna, especula em felicidade alheia e junta moedas para si, cercado de comodidade, luxos, prazeres condenáveis, olvidando seu irmão que geme de dor, treme de frio e exaure-se de fome, jamais corresponde à crença em qualquer movimento religioso ou espiritualista. Não importa se pela sua crença ele procura fortificar a fé construindo igrejas, mobiliando templos, contribuindo com tómbolas, listas e iniciativas de caridade, o que, geralmente, faz por medo de perder o céu. Porventura, é suficiente o envio do cheque filantrópico para a instituição espiritualista, maçônica, Rosa Cruz, teosófica, espírito umbandista, que atendem ao Natal dos pobres para se justificar a crença em Deus. Pergunta: seria preferível a descrença, antes de o crente enganar-se a si mesmo? Ramatiz: que importa o homem crer ou descrer, caso ele ainda não se modifique interiormente? No vosso mundo existem milhares e milhares de homens que creem veementemente em Deus, frequentam templos e instituições espiritualistas, mas vivem de maneira tão censurável, que desmentem frontalmente a posse dos atributos do mesmo Criador, em que eles creem acreditar. São os ditadores cruéis, ministros de Estado corruptos, parlamentares subservientes, magistrados interesseiros, governadores desonestos, comandantes desumanos, profissionais competentes, porém sem ética, religiosos fanáticos, sacerdotes luxuriosos, industriais de frigoríficos e matadouros, especuladores de casas de saúde, fabricantes de armas fratricidas, políticos maquiavélicos, embora todos crentes, excessivamente crentes. No entanto, eles exercem uma ação e interferência perniciosas nas vidas humanas, que justificam mais propriamente a existência do famigerado Satã, em vez de uma entidade divina, cujos atributos são em absoluto amor, sabedoria, bondade e justiça. Malgrado a crença em Deus e a filantropia em favor de igrejas e comunidades deístas, eles planejam massacres sangrentos do povo vizinho indefeso, comandam exércitos, flotilhas aéreas ou esquadras belicosas, que destroçam vidas sem piedade, arrasam metrópoles com bombas nucleares, incendiam campos, matas e pomares com o terrível napalm, incentivam dia e noite a produção de instrumentos de morte, denunciam, espionam e testemunham em falso até contra os chamados amigos já caídos em desgraça pública ou política. Muitos deles fariam corar de vergonha o próprio diabo lendário, nessa hipócrita crença. Há os que rezam compungidos, antes de cometer as suas patifarias e massacres. Os que dobram os joelhos e pedem perdão portanto têm de cumprir o dever homicida de fuzilamento, em tempo de guerra ou de paz, devidamente oficializado pela lei da besta. Nota do médium: naturalmente, Ramatiz refere-se aos comandados de guerra ou pelotões de fuzilamento, em que os responsáveis repugnam matar o próximo, inimigo ou condenado,
talvez atemorizados pelo indiscutível julgamento divino. Mas eles esquecem a recomendação evangélica do Mestre Jesus, que assim adverte qual deve ser o nosso comportamento em tal situação: aquele que der a vida por mim, ganhá-la-á por toda a eternidade. Em consequência, quem der a vida pelo Cristo, que é amor, preferindo morrer antes que matar, ganhará a verdadeira vida do Espírito por toda a eternidade. Fim da nota. Há os que abençoam armas e instrumentos de morte para os genocídios, matando indiretamente crianças, mulheres e velhos indefesos. Há os que chegam à insensatez de subverter os atributos divinos e suplicar a Deus o amparo às suas hostes destruidoras e aos seus exércitos guerreiros, a fim de aniquilarem os inimigos, isto é, outros povos, que por sua vez, também, fazem a mesma rogativa para o Criador protegê-los na chacina destruidora. Se os técnicos do mundo fizessem uma estatística honesta e autêntica para verificar quais os homens que mais devastaram a face da terra e contribuíram para a miséria e desdita humana, eles ficariam estarrecidos ao comprovarem que os religiosos fanáticos foram justamente os mais demoníacos destruidores da nossa própria escola física de educação espiritual. Em consequência, a crença em Deus pode ser tão enfermiça e devastadora, quando contraria e desmente os próprios atributos da divindade, pelos crentes que ainda cultuam o ódio, a ignorância, maldade e injustiça, que são opostos aos valores divinos do amor, sabedoria, bondade e justiça. Considerando-se que 95% da humanidade terrícola creu em Deus, comprovando essa crença através de vários movimentos espiritualistas e congregações religiosas, é evidente que toda a maldade e destruição pelas guerras fratricidas são da responsabilidade desses 95% de crentes. Então seria preferível que os homens fossem quase todos ateus, porque, sendo descrentes, as suas patifarias, ignomínias e perversidades seriam consideradas manifestações normais da natureza inferior humana, em face de ignorarem a existência das leis divinas que regem o cosmo, e emanadas do Ser Supremo. Sobre a face da Terra, portanto, ficaria evidenciada uma notável verdade: a infelicidade ainda pesaria no mundo, porque 95% da sua população era descrente e corrupta, enquanto os crentes bons nada poderiam fazer por se tratar da minoria de 5%. Pergunta: sois contrário à crença dos homens, só porque eles ainda não podem viver integralmente o que percebem? Ramatiz: compreender Deus exige do homem uma realização interna de buscar sempre a sabedoria e o equilíbrio psíquico, e uma ação externa de renúncia e serviço fraterno a todos os seres da natureza. Somente assim ele comprova que é realmente regido pela inspiração sublime de sua crença. Jamais haverá autenticidade e fidelidade na crença do amor de Deus, se o homem odiar, destruir, enganar e absorver-se num fanatismo separatista. Os católicos, protestantes, budistas, muçulmanos, judeus, hinduístas e confucionistas vivem separados, em vãs iniciativas ecumênicas, que mais disfarçam interesses particulares religiosos, sob o rótulo de universalidade. Mesmo os próprios adventistas derivados do protestantismo ou de outras fontes religiosas, ainda conflitam-se entre si, em tolas especulações das diferentes interpretações pessoais de conceitos, quiçá, até de erros tipográficos da Bíblia. Assim, de uma nascente original como o protestantismo, surgiram novas seitas que se propagam de modo agressivo e se clamam portadoras da verdadeira verdade. Eles se digladiam fanaticamente sob os rótulos de batistas, congregacionistas, luteranos, Assembleias de Deus, metodistas, mórmons, testemunhas de Jeová, presbiterianos, Jesus dos últimos dias, episcopais, pentecostes ou adventistas do sétimo dia. O Velho e o Novo Testamento têm produzido mais seitas, crenças diferentes e fanáticos perigosos, do que o bem que eles realmente deveriam produzir.
Em face da luta insana pela prerrogativa de liderança e divulgação dos seus postulados, às vezes usados contra o próprio homem inversamente aos próprios ensinamentos do Cristo. Não opomos qualquer protesto quanto à necessidade de o homem crer para se renovar, crer para se higienizar espiritualmente, crer para se aperceber do divino, crer para atender ao impulso